Alfa. Então, senhores, o episódio de hoje será baseado em um comentário que foi postado recentemente em um dos nossos vídeos do nosso antigo canal, que é naquele episódio onde nós mostramos o primeiro voo solo do Ribeirinho. Aê, mais um pra família. Que se eu achar o comentário eu vou colocar aqui na tela agora. Que basicamente é uma pergunta sobre essa forma de comemoração que alguns aeroclubes têm, para com seus alunos que fazem o primeiro voo solo. Então, vendo esse e também outros comentários desse mesmo gênero que eu já li ao longo da história aqui do canal Piloto sobre esse mesmo tema, a pergunta do episódio de hoje é: por que aparentemente o banho de óleo foi banido dos aeroclubes e escolas de aviação? Obviamente não tem nenhuma fonte oficial para a gente pesquisar como e onde isso ocorreu, mas uma explicação que eu já ouvi e faz muito sentido nesse caso foi uma explicação que eu ouvi ainda na época que eu estava no meu ensino teórico de piloto privado. Eu escutei de um dos professores lá da sala. Basicamente a história é o seguinte: em tempos memoriais, leia-se ali da década de 80 para trás, todo aluno que fazia o voo solo pela primeira vez, para quem não sabe, o voo solo é o voo sem o instrutor, voo sozinho ali na aeronave, a comemoração que toda a comunidade ali do aeroclube colocava sobre o aluno era o famoso banho de óleo, que era um balde cheio de óleo ali das aeronaves que as pessoas utilizavam para dar um banho ali naquele aluno que voou solo pela primeira vez, para fazer assim esse gênero de comemoração. E é claro que o óleo em si era apenas a matéria primária, mas o pessoal podia jogar galhos, folhas, penas, areia e por aí se vai, Cada local aí tem a sua variante. Mas o ponto é que, por que isso não acontece mais na grande maioria dos locais? Alguns poucos ainda o fazem, mas a grande maioria não. É justamente por causa dessa história que eu fiquei sabendo nesse curso teórico de que teve um aluno que, após passar por essa comemoração ali imposta pelo aeroclube, ele acabou processando o aeroclube por causa disso. E esse é o core ali da história. Porém, apesar do professor não dar muitos detalhes sobre o que era formado aquele processo em si, a gente pode imaginar aí vários motivos, basta a gente analisar o caso. O primeiro fato é que normalmente esse óleo que era utilizado no banho dos alunos não era um óleo novo, porque a maioria dos aeroclubes não queria gastar algumas latas de óleo recém-comprado apenas para essa comemoração, então utilizavam o óleo já queimado, já utilizado do motor das aeronaves. Então um banho com essa substância ali em cima da pessoa pode ser que tenha causado algum tipo de irritação, alergia ou coisa do gênero aqui do sentido médico, Então por isso ele pode ter baseado esse processo. Outro ponto, por exemplo, é que os locais até então tinham uma certa pressão para o aluno participar daquela tradição, porque até então todo mundo, até aquele momento, tinha passado por esse momento de comemoração / vergonha perante os outros, mas era uma tradição. E as pessoas normalmente eram forçadas, todo mundo participou, porque você não participa também, etc. Então talvez, se o aeroclube desse caso, desse rapaz, tivesse obrigado, entre aspas, ele a participar disso, mais uma vez, ele poderia fazer um processo em cima disso. Outra situação ainda conectada a isso é que um fato é que havia essa pressão para o aluno participar dessa tradição, independente de outros fatores. E um outro fator, por exemplo, é que nem todo mundo que voa em um aeroclube mora próximo daquele aeroclube. E também outro ponto é que nem todo mundo que começa as aulas de voo pesquisou totalmente sobre todo o processo e tradições daquelas aulas de voo. Então, por exemplo, novamente é um exemplo, isso não ocorreu na realidade. Supomos que esse aluno morasse perto do aeroclube e fosse ali durante uma caminhada de 20 minutos até o local, entre o aeroclube e a casa dele. E em outro exemplo, supomos que ele morasse longe e pegasse um ônibus ou carro e uma viagem ali de 2 horas. Agora calcule se só no momento do voo solo dele ele descobrisse que ele iria sair do aeroclube naquele dia totalmente banhado em óleo, que não é uma substância fácil de se lavar apenas com água e também requer que a pessoa leve outra roupa ou tome banho em algum local antes de livrar ali o local. Aí se ele tiver passado por essa situação no aeroclube e também tivesse voltado totalmente sujo ali para casa dele, seja a pé, ou ônibus ou carro, obviamente isso também não o teria deixado muito feliz. Então conta a lenda que por causa disso, para fugir de processos e não deixar alunos, clientes insatisfeitos, que essa tradição está aos poucos se extinguindo pelos aeroclubes e escolas de aviação aqui no Brasil. Mas é claro, além da gente dar esse contexto histórico do porquê essa tradição vem se extinguindo, vamos também dar o contexto atual de como atualmente ocorrem essas comemorações de voo solo. Bom, em alguns locais, como citado, ainda ocorre essa com o óleo da aeronave mesmo. São poucos os locais que o fazem, mas ainda existem.
Em seguida tem aqueles locais, como é o caso do vídeo que a gente mostrou para vocês, que foi um voo solo ocorrido ali na EJ de Jundiaí, que é aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Ali no caso da EJ eles fazem o banho com água primariamente e podem ou não colocar mais alguma coisa na água. Se não me engano, ali no caso do Ribeirinho que a gente mostrou no vídeo, eles colocaram borra de café, tanto que o Ribeirinho falou que ele tá cheirando a café até hoje. Mas basicamente é isso, água e café. Em outros locais, né, também na EJ, eles fazem apenas com água, seja através do balde ou através de uma simples mangueira. E em outros locais, simplesmente, eles não fazem mais nenhum tipo de comemoração física, digamos assim, né? Por exemplo, no meu primeiro voo solo, que eu fiz quando eu voava no Campo de Marte, eu fiz o voo solo em Atibaia, mas eu voava no Campo de Marte. Na época, a única comemoração que o pessoal fazia era um churrasco que a gente fazia ali no próprio aeroclube, para o pessoal se reunir perante aquele marco do voo solo. Aí, normalmente era feito apenas em cima de um aluno, né? Um aluno apenas fazia aquele churrasco, ou às vezes eles também esperavam reunir uns 3 ou 4 alunos para aí sim fazer uma festa ali maior. Mas, né, banho, seja com água, óleo, etc., ao menos na época que eu voei lá, não tinha mais. Mas, de qualquer modo, acaba ficando essa discussão de argumentos, né? Será que foi bom esse tipo de banho de óleo, né, ser extinguido ao longo do tempo, porque isso é um tipo de comemoração, digamos, primitivo demais, e a gente tem que evoluir disso? Ou será que, por outro lado, é uma coisa ruim, porque é uma tradição, né, de dezenas aí de anos que acaba sendo extinguida? Mas é claro, de qualquer modo, se no seu aeroclube atualmente tem algum tipo de banho, né, de comemoração, seja com óleo, água, lama, terra, qualquer coisa, basta você se programar, se informe com a administração antes sobre como ocorre essa comemoração, porque, por exemplo, no próprio vídeo que a gente mostrou do voo solo do Ribeirinho, ele já sabia que ele ia ter aquele banho ali após o voo solo, e com isso ele já levou uma roupa, né, totalmente separada para ele se trocar ali no banheiro do aeroclube depois e seguir normalmente ali para casa. Então, com o planejamento, tudo dá certo. Mas e você, caro amigo, o que acha dessa tradição estar aos poucos sumindo aqui da aviação? É algo bom no sentido de evolução ou é algo ruim no sentido de que a gente perde uma tradição de dezenas aí de anos na aviação? A área de comentários te espera para isso. Então é isso, senhores, finalizamos hoje por aqui. Antes de livrar o vídeo, não esqueça de fazer o nosso cheque de abandono. E para saber mais sobre o assunto, não esqueça de ler o nosso artigo sobre esse mesmo tema através do link que está na descrição desse vídeo. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.